Ô irmãos, que bom poder mais uma manhã, mais um dia, poder nos reunir para celebrar o santo nome do Senhor, né? Estamos distantes fisicamente, eu aqui gravando, eu aqui de forma online, e cada um nas suas casas, cada um no seu monitor aí assistindo, mas isso não nos impede de louvarmos juntos ao Senhor. Estamos distantes fisicamente, mas unidos no amor de Cristo, unidos no mesmo propósito, unidos na mesma adoração. Eu tenho certeza, momento novo que nós estamos vivendo, já passamos por isso, em não podermos nos reunir fisicamente, mas nós cremos, irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo, e nós cremos que independente de estarmos reunidos como igreja, fisicamente, todos juntos, nós continuamos sendo igreja. Amém? Então eu tenho certeza que esse dia vai ser um dia de celebração, um dia de compartilharmos a palavra, e eu tenho a certeza e a convicção de que Deus vai falar poderosamente com cada um de vocês. Amém? Nós temos orado, nós temos crido, nós temos vivendo o momento mais difícil, o momento mais triste da pandemia, mas nós cremos e temos a convicção, irmãos, que esse momento vai passar. Esta é a nossa expectativa, essa é a nossa convicção. O que devemos fazer neste momento? O que devemos fazer nesse momento é orarmos, nos cuidarmos e tomarmos todas as medidas que as autoridades têm nos passado, cumprirmos tudo aquilo que eles têm nos orientado, e crendo que em breve, logo, tudo isso vai passar. Amém? Que bom que você está aqui. Vou dar um tempinho para você mandar esse link para algum amigo, para algum parente, porque eles possam nos acompanhar também, que eu tenho certeza que assim como você, ele também será abençoado. Amém? Então mande aí para algum amigo seu, para a lista da família, enfim, para todos aqueles que você tem um carinho, para todos aqueles que você deseja que poderiam ouvir essa mensagem, que vai ser abençoado com essa mensagem, mande também. Amém? Você que já fez isso, você que já está fazendo isso, eu queria que você abrisse num texto clássico lá que Deus colocou ao meu coração essa semana, lá em Mateus, no capítulo 28, né? Uma ordenança do Senhor, uma ordem do Senhor para cada um de nós. Uma ordem que primeiramente foi dada aos seus discípulos, aqueles que caminhavam com Ele. Mas é uma ordem no imperativo que se estende a mim e se estende a cada um de vocês. Amém? Lá em Mateus capítulo 28, nós estamos comemorando, como você vê no fundo da nossa tela, este ano, irmãos, o ano de 2021, a Comunidade da Graça está comemorando 42 anos de fundação, 42 anos abençoando esta nação e fora da nação também. Nós temos igrejas fora do país também, temos igrejas no Nordeste, temos igrejas no Sul, temos igrejas, enfim, em Minas Gerais, temos igrejas espalhadas no Brasil inteiro, no interior de São Paulo inteiro, no Nordeste, no litoral, enfim, em tudo quanto é canto, igrejas no Japão, enfim, missionários espalhados por este mundo afora, e são 42 anos de fundação. Começou lá atrás, em 1979, com o pastor Carlos Alberto, com a pastora Sueli, e o quanto nós temos sido abençoados por esses 42 anos do legado da Comunidade da Graça. E a mensagem que eu tenho para compartilhar hoje fala um pouco disso também, né? Um pouco daquilo que é o propósito de Deus para cada um de nós, o desejo de Deus para cada um de nós. Amém? Então abra aí a sua Bíblia, você que já abriu, Mateus capítulo 28, e nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 20, um texto clássico, tão conhecido, um dos primeiros textos que eu decorei na Bíblia quando eu me converti, porque era um texto que logo na minha conversão a Comunidade da Graça trabalhava muito, e ficou guardada no meu coração. Diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 18: E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele dá ordem: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor.
Senhor, faz mais uma vez, assim como tu tens feito toda semana. Fala ao nosso coração através da tua palavra, Senhor. Que esta palavra possa chegar, Senhor, a cada lar, a cada casa, a cada pessoa, de maneira especial. Que seja uma palavra, Senhor, que possa transformar. Uma palavra que possa abrir os olhos, mas principalmente, Senhor, uma palavra que possa trazer refrigério e salvação. No santo nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém e amém e amém. Irmãos, o Senhor Jesus, logo após cumprir o seu maior papel, o papel mais importante, a sua maior missão aqui na terra, e nós temos falado nesse mês de legado, né, a respeito disso, o legado que Cristo deixou para cada um de nós. Então Cristo, logo depois de cumprir o seu maior papel, a sua missão mais importante, ele havia vindo à terra como homem, de maneira vivendo como os homens. Ele cumpriu o seu papel na cruz do Calvário, foi crucificado, foi morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E logo após cumprir este papel, ele dá essa ordenança, ele forma esta comissão e ele dá essa ordenança a estas pessoas, a estes homens que durante 3 anos e meio caminharam com eles, foram ensinados, foram discipulados, passaram por experiências incríveis com Cristo. E Jesus dá essa ordenança a cada um deles, dizendo: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então agora, pela minha autoridade, eu vos ordeno que vocês vão e façam discípulo de todas as nações, e os batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinem eles a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei com vocês, olha, eu fortalecerei vocês cada dia, eu estarei com vocês todos os dias, até o cumprimento, até a consumação dos séculos. E olha que coisa interessante, irmãos, Jesus, nosso Senhor, ele não tinha plano B, ele contava com estes homens ao qual ele preparou. Só que olha que coisa interessante, esta ordenança, esta ordem se estende, passado o tempo daqueles homens, se estende a cada um de nós. Como dizem os grandes pregadores, a missão desta geração, da geração que vive nos dias de hoje, é ganhar a geração seguinte. E aqueles homens, irmãos, fizeram um grande trabalho, porque passado 2000 anos, estamos nós reunidos aqui, falando a respeito das Escrituras, falando a respeito das obras de Cristo. E o que eu quero falar a respeito hoje? Sabe o que eu quero falar a respeito hoje, irmãos? Eu quero falar o seguinte, que esse texto aqui, nós olhando para o texto de Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, nós enxergamos aqui uma ordenança a cada um de nós. O Senhor está nos dando uma ordem: olha, aquilo que você recebeu de graça, ofereça às outras pessoas. Aquilo que você experimentou em salvação, em paz, em refrigério, em vida nova, ofereça também a outras pessoas. Mas mais importante que isso, irmãos, mais importante do que essa ordenança, do que essa ordem, ide no imperativo para mim e para você, mais importante que isso é entendermos o quanto nós somos especiais para Deus, o quanto nós somos especiais para o Senhor, porque logo depois de cumprir a sua maior missão, morrer na cruz por cada um de nós, Ele diz: olha, esse privilégio não é só para vocês, não. Esse privilégio, essa comissão que eu deixo aqui para que alcance cada um de vocês, não é só para vocês. Eu quero que isso se estenda a todo ser humano. Todo ser humano tem o direito, todo ser humano merece alcançar a salvação, merece ouvir a palavra de Deus. E para isso, eu não tenho plano B, para isso eu conto com cada um de vocês. Mas antes disso, irmãos, antes de que nós fôssemos usados, ou antes de que nós fôssemos separados para cumprir a ordenança do Senhor, Ele preparou outros para que a palavra chegasse até nós. Olha o quanto nós somos especiais, o quanto nós somos especiais, de um dia
podemos receber uma chance de ouvir a palavra do Senhor, de reconhecer a palavra do Senhor, através da vida de outros homens, de outras mulheres, de outras pessoas, essa palavra chegar até o nosso coração, e nós recebermos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Que privilégio, irmãos! Isto mostra para mim o quanto o Senhor se importa com a minha vida, o quanto o Senhor se importa comigo, o quanto o Senhor me ama. Você já parou para pensar a respeito disso? Ele forma uma comissão, ele prepara aqueles homens durante 3 anos e meio, ele vem na terra como homem para prepará-los para aquilo que um dia chegaria até mim e até você. Sabe, irmãos, nós somos especiais. Toda esta ordenança, toda essa comissão que foi criada por mim, foi criada por cada um de nós, pensando em cada um de nós. E nós precisamos, irmãos, aproveitar esta chance. Nós não podemos desperdiçar. Talvez esta seja a última chance para muitos. Talvez muitos já tenham recebido um ultimato do Senhor dizendo: olha, as chances têm passado e você não tem aproveitado. E a Bíblia, irmãos, ela é recheada de homens que perderam a oportunidade, homens que perderam a chance de serem abençoados. Tantos que reclamam da vida: eu não tenho oportunidades, eu não tenho chances na vida, as oportunidades para a minha vida parece que são escassas. Entretanto, existem outros que recebem tantas oportunidades e infelizmente não desfrutam dessas oportunidades, deixam elas passarem, deixam elas partirem. E eu quero começar aqui, irmãos, falando de alguns homens que receberam tais oportunidades, e não souberam aproveitar. A Bíblia fala lá em Juízes, no capítulo 13, não precisamos ler não, lá conta a história de Sansão, um homem que foi separado, consagrado. Os seus pais prepararam ele para ser um grande homem, para ser um juiz, para ser um grande homem de Deus. E ele era um homem muito usado por Deus. E Sansão, irmãos, enquanto caminhou com o Senhor, enquanto ouviu a voz do Senhor, enquanto ouviu a voz dos seus pais, foi um homem muito abençoado. Mas deixa eu falar um negócio para você. Sabe por que Sansão desperdiçou a grande chance da sua vida? Sabe por que Sansão perdeu a grande oportunidade da sua vida, inclusive perdeu a sua própria vida? Sabe por quê, irmãos? E às vezes acontece na minha e na sua vida, porque Sansão começou a andar e a ouvir as pessoas erradas. Então deixa eu falar um negócio para você. Você não quer perder as oportunidades que Deus tem para a sua vida. Você não quer deixar de ser abençoado com aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Ande com as pessoas certas, não ande com as pessoas erradas, não ouça as pessoas erradas. Sansão tinha tudo e ele era uma bênção. Ele era um homem que tinha muita força, era um homem muito usado por Deus, foi um homem consagrado. Só que a força de Sansão não estava nos cabelos, a força de Sansão estava no Senhor. Mas sabe o que acontece, irmãos? Chega um determinado momento que ele para de ouvir a voz de Deus. Chega um determinado momento que ele para de ouvir os seus pais, começa a desonrar os seus pais, e começa a se envolver com uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, uma mulher que só entrou na vida dele para roubar aquilo que ele tinha de melhor. Os pais dele o alertaram: olha, fuja desta mulher, esta mulher não é de Deus, essa mulher pertence aos filisteus, fuja disso, isso é maldição, isso é laço para a sua vida. Mas Sansão não ouviu, Sansão não deu atenção. Seus pais o alertaram: filho, fuja disso, mas ele não ouviu. Quantas vezes muitos se perdem no meio do caminho, muitos até abandonam a fé, porque se envolvem com pessoas erradas. E foi exatamente o que aconteceu com Sansão. E no meio da sua caminhada, no meio da sua jornada, ele se perde
e chega até o final está lá no capítulo 13 de Juízes, depois você leia lá na sua casa, e você vai ver o final triste de Sansão. Um homem que tinha tudo para ter uma biografia limpa, para ter uma biografia linda, uma biografia recheada de sucesso, mas infelizmente terminou muito mal. Sabe por quê, irmãos? Porque andou e ouviu as pessoas erradas. Daí a importância de nós andarmos com as pessoas certas, de nós ouvirmos as pessoas certas. Se queremos deixar um legado, se queremos aproveitar as chances que o Senhor tem nos dado, nós precisamos andar e ouvir as pessoas certas. Um recado aqui para os jovens: jovens, ouçam os seus pais. Jovens, honrem os seus pais. Você quer ser bem sucedido, você quer ser abençoado, honre e ouça os seus pais. É o primeiro mandamento com promessa, e foi tudo que Sansão não fez. Segundo ponto aqui: se você não quer perder a grande oportunidade, as grandes oportunidades que o Senhor tem colocado diante de você, se você quer ser bênção no reino de Deus, se você quer experimentar, quer viver mais de Deus, e se você não quer perder as chances que o Senhor tem te dado. Segundo ponto aqui: não deixe o orgulho lhe roubar o que você tem de melhor, o que Deus tem de melhor para você, o que Deus está lhe oferecendo de melhor. Não deixe o orgulho lhe roubar isso. Sabe, irmãos, nós não podemos perder. Nós não podemos. Lá em Lucas, no capítulo 18, o Senhor tem um encontro com um jovem, e o jovem chega diante de Jesus e o chama de mestre, e começa a bater um papo com Jesus. Ele sente, ele vê que Jesus é um homem de Deus, ele sente a presença de Deus através da vida de Jesus, e ele começa a conversar com Jesus, e ele diz: Senhor, o que me falta? O que me falta para herdar o reino dos céus? E o Senhor começa a falar para ele: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. E aí ele responde ao Senhor: Senhor, mas isso eu tenho cumprido desde a minha juventude. Mas ele reconhecia, ele sabia que no seu coração faltava algo, que não estava completo. Ainda que ele cumprisse os mandamentos, ainda que ele honrasse aos seus pais, faltava algo. E Jesus diz a ele: venda tudo que você tem, venda tudo que você tem e segue-me, venha comigo. Só que o que acontece, irmãos, diz o texto lá em Lucas no capítulo 18, que na mesma hora o semblante dele entristece, ele fica triste, porque era um homem muito rico. Lá em Timóteo no capítulo 6, 1 de Timóteo no capítulo 6, no versículo 10 diz isso, que o dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aquele homem era um homem correto, era um homem que seguia os mandamentos, era um homem que amava a Deus, era um homem que honrava os pais. Entretanto, era um homem que amava este mundo, que amava ao dinheiro, era um homem orgulhoso, e por amar ao dinheiro, por ser orgulhoso, por amar as posses, ele perdeu a maior oportunidade da sua vida. Irmãos, o Senhor diz a ele, o Senhor faz um chamado a ele, faz uma convocação a ele, no imperativo também, dizendo: segue-me. Sabe o que o Senhor estava dizendo para ele? Olha, eu quero que você seja um apóstolo, porque o mesmo chamado que o Senhor faz a este moço é o mesmo chamado que o Senhor fez a João, a Pedro, a Mateus. Segue-me, ao apóstolo Paulo. Só que este moço, por amor ao dinheiro, por um orgulho próprio, ele desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. Olha que coisa doida, irmãos, que coisa doida. Ele deixou de ser reconhecido como um grande apóstolo, ele deixa de ser reconhecido como um homem que faria parte da primeira comissão de Jesus, por amor aos seus bens, por amor a este mundo. E quantos, voltamos aqui, e quantos nos dias de hoje, ou que nos dias que já se passaram, quantos já não deixaram passar as oportunidades, ou já perderam tantas oportunidades, porque amaram mais a este mundo, amaram mais as coisas do que a Deus. Veja isso,
Veja que triste, veja que triste, veja que coisa mais triste. Perder a grande oportunidade dada pelo Senhor, porque amou mais a este mundo, amou mais as coisas desse mundo. E sabe, irmãos, nós temos vivido dias difíceis, nós temos vivido dias estranhos, nós temos vivido dias em que nós não sabemos o que vai acontecer, e tantas pessoas vivendo de maneira dispersa, distraídas com as coisas desse mundo, distantes de Deus, perdendo as oportunidades que o Senhor tem dado. E esse é um tempo de reflexão, esse é um tempo de buscarmos mais a Deus, esse é um tempo de nos relacionarmos mais com Deus, esse é um tempo de ouvirmos mais a voz de Deus e entender o que Deus quer para nós, o que Deus quer para a nossa família, o que Deus quer para a nossa própria vida. E não é tempo de andarmos distraídos com as coisas desse mundo. Esse moço estava distraído, este moço estava ligado, preso às suas riquezas, presos às suas posses, presos àquilo que ele tinha como de valor, e perdeu a grande oportunidade de ser um dos apóstolos de Jesus. O Senhor diz para ele: segue-me, vem comigo, vem ser um apóstolo, vem ser daquele que vai fazer parte da primeira comissão. Mas ele diz: Senhor, não dá, eu tenho muita coisa para cuidar, eu tenho muitas posses. E perde a maior oportunidade da vida dele. Sabe, irmãos, para aquele moço, talvez tenha sido a última oportunidade. Assim como para muitos que estão me ouvindo agora, você que está me assistindo agora, talvez para você, hoje, amanhã, depois de amanhã, seja a última oportunidade. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Quem sabe é Deus. Agora, irmãos, nós não podemos brincar. Os dias que nós vivemos não são bons. Os dias em que nós vivemos não são dias de alegria, não são dias de paz. Não, vivemos dias difíceis. Entretanto, nós temos um Deus que está atento às nossas necessidades. Nós temos um Deus que está atento às nossas debilidades. E um Deus que está com os braços abertos, dizendo: meu filho, eu estou aqui. Meu filho, eu estou aqui. Conte comigo. A partir do momento que você abrir o seu coração, a partir do momento que você dizer: Pai, eu preciso da sua ajuda, nesse mesmo tempo, Ele há de ouvir a sua voz. Mas para isso, irmãos, eu preciso, cada um precisa quebrar todo o orgulho do coração e reconhecer que não há caminho sem Cristo Jesus, que não há caminho sem a presença de Deus, que não há direção sem que nós busquemos e dependamos de Deus. Nós precisamos depender de Deus, entender que Ele é a razão da nossa vida. Enquanto eu confiar no meu braço, enquanto eu confiar no meu intelecto, enquanto eu confiar naquilo que eu tenho de valor, como este homem confiou, eu estarei perdido, irmãos. Eu estarei num caminho, você estará num caminho de derrota, você estará num caminho de perdição. O que precisa neste momento, nesses dias, é reconhecermos que não há outro caminho a não ser o caminho de Deus. Amém? Então, não deixe que o orgulho, que o amor a este mundo roube aquilo que Deus tem de melhor para lhes oferecer, aquilo que Deus tem de melhor para oferecer para cada um de vocês. Em primeiro lugar, a salvação, e em segundo lugar, o privilégio de poder anunciar aquilo que Deus fez na sua vida. E como que eu anuncio isso? Com a minha própria vida. A minha própria vida prega. Eu preciso pregar. Se for necessário, eu uso palavras, porque a minha vida fala, a minha vida prega. É assim que é a vida cristã, irmãos. É assim que é a vida cristã. Lá em Lucas, no capítulo 24, uma terceira lição aqui, que eu preciso para não perder as oportunidades, para não perder a chance que Deus tem me dado. Eu preciso tirar a venda dos meus olhos. Lá em Lucas, no capítulo 24, 3, aqueles homens estão caminhando. E aí, num determinado momento,
Eles começam a caminhar entristecidos. Jesus havia sido crucificado. Eles estão caminhando, eles estão indo de Jerusalém para Emaús. Essa distância mais ou menos dava aproximadamente 11 quilômetros. E estes homens estão caminhando, e eles estão ali tristes. E Jesus, sem que eles percebam que é Jesus, Jesus chega até aqueles homens. E Jesus pergunta: por que vocês estão tão tristes? O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Vocês estão tão tristes, estão entristecidos, o que houve? E aí eles dizem, né? Poxa, só você, eles não reconhecem que é Jesus. E eles dizem: só você, onde você estava? Só você não percebeu, só você não está atento para as notícias que aconteceram nesses últimos dias. Cleópas diz a ele, um homem chamado Cleópas diz a ele: só você não entende, onde você estava? Só falta dizer para ele: você estava na lua nesses últimos dias. Cristo foi morto, Cristo foi crucificado. E existem algumas mulheres que foram até o túmulo e disseram que o túmulo está vazio, mas nós estamos meio em dúvida, não sabemos. O que nós sabemos é: Cristo foi tirado de nós. E aí no versículo 25, sem eles reconhecerem que era Jesus, Jesus diz para ele: vocês estão loucos, vocês estão nécios, vocês não entendem tudo aquilo que foi pregado por intermédio da palavra dos profetas, vocês não creem. E aí, chegando próximo a Emaús, Jesus faz menção de se despedir. Eles: não, fiquem conosco, ceiem conosco, jante conosco. Jesus senta com aqueles homens para comer, consagra ali os alimentos, e logo em seguida Jesus desaparece. E só ali, irmãos, só ali, a venda cai dos olhos e eles percebem que estavam diante do próprio Jesus. Olha a oportunidade que estes homens perderam, porque estavam com seu coração voltado para as coisas negativas, estavam com seu coração travado para a fé, estavam com o coração travado para as promessas e para as palavras que Jesus havia dito que haveriam de acontecer, e eles deixaram de ser os primeiros a reconhecer Jesus, os primeiros a verem Jesus, porque estavam cegos, estavam intertidos com as notícias do mundo, estavam intertidos com aquilo que humanamente estava acontecendo, e haviam esquecido das palavras de Cristo, haviam esquecido das profecias dos profetas. Quantas vezes eu e você também estamos com esse coração endurecido, não acreditando em nada, não crendo mais em nada? Quantas vezes o seu coração está embrutecido, está refratário, não consegue absorver aquilo que o Senhor tem? Quantas e quantas vezes? E aqui, essa passagem, esses discípulos indo para o caminho de Emaús, nos ensina muito a cegueira espiritual. Sabe, irmãos, muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens estão se perdendo, estão deixando de ser salvos, porque estão cegos, porque não estão enxergando aquilo que Cristo faz. Sabe, é tempo de nós voltarmos para Deus, é tempo de nós voltarmos os nossos olhos para Deus, é tempo de nós voltarmos os nossos olhos para as Escrituras do Senhor. É tempo de nos arrependermos e entendermos que não há outro caminho a não ser o caminho do Senhor. Abra os seus olhos, enxergue aquilo que Deus tem para fazer. Abra os seus olhos, porque a partir do momento que você abrir os seus olhos, as oportunidades virão e você será muito abençoado. Amém? Eu queria concluir aqui, se você puder acompanhar comigo, queria que você abrisse aí em Lucas, no capítulo 23. Capítulo 23. E nós vamos ler 4 versículos apenas, do 39 ao 43. E isso fala muito ao nosso coração, e isso é uma lição de vida para mim e para você, uma lição de vida. Olha que coisa interessante, irmãos, nós começamos abrimos essa mensagem falando lá da grande comissão que o Senhor criou, da grande comissão, pensando em mim e você. Ele prepara aqueles homens durante 3 anos e meio,
Ele come com aqueles homens, ele passa o dia com aqueles homens, ele vai dormir, passa a noite com aqueles homens, 24 horas por dia com aqueles homens, ensinando-os a respeito das Escrituras, fazendo milagres, alimentando a multidão, curando, expelindo demônios. E depois de 3 anos e meio, depois de cumprir o seu papel na cruz, ele diz: olha, eu conto com vocês, é com vocês que eu conto, para que esta palavra, para que outras pessoas sejam alcançadas, para você ver o quão importante eu e você somos. E olha o que acontece aqui, irmãos, a última oportunidade, a última chance, e volto a dizer para muitos, talvez nestes últimos dias seja a última chance, a última oportunidade. E olha o que diz esse texto, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39, diz assim: Jesus estava crucificado com 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E olha o que acontece. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: não ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o nosso castigo, que os nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. E acrescentou a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus olha para aquele homem e diz: em verdade eu te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa linda, irmãos. Esse ladrão, no final da sua vida, pouco antes de morrer, ele se arrepende dos seus pecados, ele olha para Jesus, ele repreende aquele outro que estava blasfemando contra Cristo, dizendo: olha, nós cometemos crimes, a justiça está sendo feita sobre a nossa vida, nós merecemos esta cruz, mas ele não, este homem não fez mal algum. E no mesmo momento ele olha para Cristo e diz: Senhor, quando chegares em teu reino, tens misericórdia de mim, lembre-se de mim. E o Senhor olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aquele outro ladrão que estava blasfemando contra Jesus, perdeu a grande oportunidade. Perdeu a grande oportunidade que ele tinha, porque se ele se arrepende também, irmãos, ele estaria com Cristo hoje também. Agora, deixa eu falar um negócio para você. Se tem algo que Jesus preparou para nós, se tem algo que Jesus deseja para nós, é que nós alcancemos a salvação. Agora, para isso, irmãos, o Senhor nos respeita tanto, que Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá a liberdade para que eu e você possamos decidir se queremos ou não. Ele deu a liberdade a esses 2 homens. Um desejou, o outro não. Um foi para o inferno e o outro foi para o paraíso com Cristo. Sabe, irmãos, os dias em que nós temos vivido não têm sido dias bons. Então, a palavra para o seu coração nessa manhã é: você que está me assistindo aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, a palavra é para o seu coração, a reflexão que fica para o seu coração é: como está a sua vida? Como está a sua vida? Sabe, agora no mês de abril nós teremos batismo nas águas. O que será? O que é o batismo? O batismo é o reconhecimento público de que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Tem um monte de gente que reconhece a Cristo, vem na igreja, gosta do ambiente da igreja, gosta de viver em ambiente da igreja, mas a batizar eu não estou preparado. Deixa eu falar um negócio para você, é uma ordenança de Cristo. Se você ama Cristo, se você reconhece Cristo como o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa e deve ser batizado. Você precisa e deve ser batizado. Então pare desse negócio de caminhar como se fosse amigo. Não, o Senhor quer filhos, gente compromissada, gente séria, gente que não perde a oportunidade. E volto a dizer, talvez para muitos esses últimos dias sejam a última chance, seja a última chance. Talvez para muitos o Senhor está dizendo mais uma vez: olha, ainda é tempo,
Ainda é tempo. Estou te dando mais uma chance. Se arrependa, se decida, se comprometa. O Senhor está dizendo nesses dias. Então não perca a oportunidade, meu irmão. Não perca a oportunidade. A Bíblia é recheada de exemplos aqui, como eu falei, a respeito da vida desses dois ladrões que foram crucificados junto com Cristo. A vida de Sansão que nos ensina, a vida do jovem rico e tantas. Nós podíamos ficar aqui o dia todo falando de tantos exemplos. Então, não perca a oportunidade. Você é tão importante para Deus. Você é tão importante para Cristo, que a primeira missão dele, depois de cumprir a mais importante missão da cruz, foi separar aquele grupo que ele havia preparado e dizer: ó, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, agora eu vou dar uma ordem para vocês. Se aproxima daqueles homens e ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, agora ide e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês vão até lá e os ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, tudo aquilo que vocês aprenderam. E eis que eu estarei com vocês todos os dias. Sabe o que Jesus quer, irmãos? Sabe o que Jesus quer? Para aquele que não entendeu isso ainda, para aquele que não foi alcançado ainda, seja alcançado. Seja alcançado e decida receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E para aqueles que, como nós, já fomos alcançados, para que nós alcancemos a outros também. Coloque no seu coração o desejo de ganhar almas. Coloque no seu coração. Eu ouvi há pouco tempo atrás e para mim foi uma tristeza. Infelizmente, irmãos, há uma pesquisa que diz que 93% das pessoas que se dizem cristãs, que tiveram uma experiência com Deus, nunca levaram ninguém a Cristo. Ou seja, apenas 7% das pessoas que tiveram uma experiência com Deus conseguiram levar uma pessoa para Cristo. Misericórdia, irmãos, chegarmos no grande dia com as mãos vazias. Chegarmos no grande dia com as mãos vazias, nós seremos cobrados, irmãos. Muitos se preocupam, eu sempre digo isso aqui, muitos se preocupam com aquilo que não podemos fazer, e isso é verdade. Os mandamentos lá nos ensinam, não devemos matar, adulterar, falso testemunho, tantas coisas ruins. Tantas coisas ruins. Devemos nos preocupar e vigiar quanto a estas coisas. Entretanto, irmãos, nós seremos cobrados também por aquilo que deixamos de fazer. Nós não seremos cobrados só por aquilo que fizemos, mas seremos cobrados também por aquilo que deixamos de fazer. Então, olha, se você ainda não tem uma experiência com Deus, é tempo de se arrepender. Você que está me assistindo, você que está me vendo, se você ainda não tem uma experiência com Deus, é tempo de se arrepender, é tempo de entregar a sua vida para Jesus, e é tempo de você se batizar. E você que já tem uma experiência com Deus, você que já entregou a sua vida para Jesus, é tempo de você ganhar almas. Coloque aí no seu coração, ó, agora em abril nós teremos um batismo. Coloque no seu coração: eu preciso ganhar almas para Jesus. Eu preciso ganhar almas para Jesus. Eu preciso trazer pessoas para essa experiência maravilhosa. Amém? Porque a grande comissão que foi criada há 2000 anos atrás, se estende agora a mim e a você. O Senhor não tem plano B. Ele conta comigo, Ele conta com você. Ele não tem plano B. Sabe, irmãos, e o trabalho, a missão dessa geração é ganhar a próxima geração. Amém? Ninguém vence o nosso Deus no dar. Ninguém vence o nosso Deus no dar, irmãos. Quanto mais eu cuido das coisas de Deus, quanto mais eu me dedico às coisas de Deus, mais Deus cuida das nossas coisas. Amém? Coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero orar te encorajando a ter novas experiências com o Senhor. Amém? Feche seus olhos aí onde você está, se você pode. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e principalmente através de nós. Pai querido, nós queremos te agradecer porque um dia o Senhor olhou para nós e nos escolheu. Um dia o Senhor olhou para nós e a graça e a misericórdia chegou até a nossa vida. E nós decidimos, ó Pai, e nós decidimos por intermédio da Tua palavra e por intermédio daqueles que trouxeram a palavra para nós
nós decidimos, ó Deus, te reconhecer como Senhor e Salvador da nossa vida. Pai, de semelhante modo eu oro por aqueles, ó Pai, que ainda não tiveram uma experiência contigo, aqueles que estão me assistindo agora, aqueles que porventura paira uma dúvida no coração. Toca no coração, Senhor, quebra o coração, Senhor, no santo nome de Jesus, para que possam se arrepender dos seus pecados, reconhecer a Ti como Senhor e Salvador da vida deles e ter um compromisso, decidirem se batizar, caminhar contigo. Pai, aqueles que estão tímidos em falar da Tua palavra, aqueles que vivem tímidos em declarar as Tuas obras, em anunciar o Teu Evangelho, Senhor, gera neles intrepidez, gera neles ânimo novo, ousadia, no santo nome de Jesus, assim como Tu fizestes um dia na minha vida, Senhor, faz isso na vida de cada um deles, no santo nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Que o Senhor te dê intrepidez, que o Senhor te dê encorajamento, que o Senhor te dê ousadia em todas as áreas da sua vida, amém? E eu creio que dias melhores estão por vir na sua vida, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Em abril nós vamos ter um batismo maravilhoso e eu conto com você. Eu conto com a sua ajuda, eu conto com você, tanto no trabalho, no serviço, em evangelizar as pessoas e aqueles que porventura estavam em dúvidas. Dê esse passo, decida se batizar, decida ter um compromisso sério com Cristo, amém? Deus abençoe cada um de vocês, glória a Deus. Eu queria nesse mesmo clima, nesse mesmo tempo em que estamos adorando a Deus, nessa mesma atmosfera, eu queria falar a respeito de um texto que eu até citei aqui, e tem tudo a ver com o que eu ministrei, acabei de falar, né? Tem tudo a ver com a nossa vida, né? E é um texto que diz lá, em 1 Timóteo, no capítulo 10, no capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte, ora, versículo 9 primeiro, né? Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Irmãos, há problema em ser rico? Claro que não. Irmãos, há problema em querer ser bem-sucedido? Claro que não. Há problema em querer ter uma vida melhor, ter uma vida abastada? Claro que não. Mas aqui a palavra diz o seguinte: aqueles que colocam isso como prioridade na sua vida, acima de Deus, acima das coisas de Deus, são aqueles que se perdem, são aqueles que se desviam da fé, são aqueles que eles próprios se atormentam. Então, sabe, irmãos, o ato de entregar o meu dízimo, o ato de entregar a minha oferta na casa do Senhor, é um gesto de dizer: Senhor, eu reconheço, Pai, que tudo que vem até a minha mão, do céu me foi dado. Senhor, eu reconheço que nada posso fazer sem a Tua graça e sem a Sua misericórdia na minha vida. O dia que você entender 3 razões porque devemos ofertar na casa do Senhor, você não terá mais problema com isso. Primeiro, eu entrego ao Senhor, porque eu sou grato a Ele. Senhor, eu te agradeço a Ti, sou grato a Ti, porque o Senhor é bom, eu entrego porque eu sou grato. Segundo, eu entrego porque é uma ordem do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Porque é uma ordem, eu estou cumprindo, Senhor. Eu entrego porque eu sou grato, eu entrego porque eu sou obediente. E terceiro, eu entrego porque eu quero ter uma vida próspera e abençoada. E o que é ter uma vida próspera e abençoada, irmãos? É ter muito dinheiro, é morar numa casa gigante, é ter muitos carros? Não.
ter uma vida próspera e abençoada é viver bem com aquilo que o Senhor tem nos dado. Isso é ter uma vida próspera. Amém? Então pegue aí na sua casa, pegue aí, consagre o seu dízimo, o seu comprovante de depósito, e nós vamos orar aqui, abençoando, pedindo a santa bênção do Senhor sobre cada um de nós. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos ofertar na tua casa, pelo privilégio, Senhor, de podermos investir no teu reino. Pai, lá atrás, homens e mulheres, aqueles que começaram lá atrás a grande comissão, aquilo que tratamos hoje, investiram no teu reino, e a palavra pôde chegar até cada um de nós. De semelhante modo, nós investimos agora, Pai, para que a palavra possa chegar na vida de outros também, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, você que pode, a gente tem falado isso domingo após domingo, você que tem feito depósito, as transferências, por favor, agora nós não temos mais culto presencial por esses dias, então se você puder nos mandar, a foto do comprovante para a gente poder fazer a separação de contabilidade. Tudo que entra na nossa conta, já expliquei para vocês aqui, é contabilizado, nada fica sem contabilidade, mas quando você manda para a gente, fica mais fácil para a gente poder administrar. Deus abençoe vocês, uma semana de vitória, e domingo que vem estamos reunidos novamente. Que Deus abençoe e guarde a casa de cada um de vocês, que os olhos do Senhor estejam sobre cada um de vocês. Um beijão e até já já.